Os homens são mortais, todos os animais, os vegetais também o são. Como será não ser assim? Não precisar o começo, o meio, o fim, a encarnação de Deus. Como será não estar aqui nem lá, e tão somente andar ao léu no céu da vibração? Para os olhos esse amor, para os ouvidos o som, para os corações o fogo do amor, e para os puros o que é bom. Só me resta agradecer e aguardar a ocasião de tão somente andar ao léu no céu da vibração. Para os olhos esse amor, para os ouvidos o som, para os corações o fogo do amor, e para os puros o que é bom. Só me resta agradecer e aguardar a ocasião de tão somente andar ao léu no céu da vibração. Boa noite a todos. Estamos novamente nesta segunda-feira reunidos pelo canal YouTube Casinha Belém para juntos podermos criar essa rede amorosa de prece. Que nosso amoroso Jesus esteja abençoando os nossos lares, trazendo o benefício da espiritualidade amiga para dentro das nossas casas, que possamos nesse momento estarmos ligados, criando essa rede amorosa que tanto tem trazido benefícios para nós encarnados e desencarnados. Nesse momento nós vamos assistir o primeiro vídeo que traz uma passagem da vida de Jesus, que é um vídeo de animação, de desenho animado, e ele vai tratar da cura da mulher hemorrágica. Então que possamos nos preparar a partir deste primeiro vídeo, desta primeira reflexão a respeito da passagem da vida de Jesus, através desse vídeo de animação. Eu preciso chegar até ele.
favor, deixe-me passar. Eu não preciso falar com ele. Eu quero apenas tocá-lo. Espere. Quem tocou em mim? Mestre, em uma multidão como esta, com tantas pessoas, como pode perguntar quem o tocou? Todos nós o tocamos. Não. Alguém me tocou. Senti que de mim saiu o poder. Mestre, por favor, perdoe-me. Eu toquei no seu manto e agora eu estou curada. Filha, tenha bom ânimo. Você foi salva pela sua fé. Novamente, boa noite a todos. Que possamos, nesse momento, criarmos uma ambientação importante para a prece. Que possamos oferecer água para a fluidificação para nós, né? Que a espiritualidade, de maneira sempre muito generosa, traz medicação para a nossa água. Que possamos também oferecer uma garrafa com água ou jarra numa quantidade maior para a fluidificação e assim podermos também consumir ao longo da semana. Lembrando também que o consumo da água fluidificada, na medida em que vai sendo consumida, né, é importante sempre conservarmos para quem for fazer a fluidificação em garrafa, deixar até no máximo uma altura de 4 dedos e que essa água possa ser reposta para que o consumo se proceda ao longo da semana até poder fluidificar novamente. É importante também organizarmos um ambiente no dia da prece, no dia de hoje, para que assim possamos receber o passe espiritual no momento do Pai Nosso, nos colocarmos à disposição com o nosso coração pensando em Jesus, na espiritualidade amiga e assim possamos ter esse benefício do passe espiritual. Isso orientações em geral. Para quem recebeu a orientação específica para seu tratamento da sala de saúde, hoje, além da fluidificação da água, de receber seu passe espiritual, também é importante seguir a orientação de colocar seu lençol para fluidificação. Esse lençol será usado no dia de quarta-feira, que é o dia da visita espiritual. Para quem está fazendo tratamento da desobsessão, hoje, além do passe da desobsessão, fluidificação de suas águas, é importante que você também se organize para que no dia de quarta-feira você possa fazer visita ao site da casinha, que é o www.casinhabelém.com.br. Lá tem uma área que é a área da desobsessão e lá tem um campo específico de tratamento, onde você poderá ter acesso aos passos, que são 12 passos, que vão trazer, poder oportunizar a reflexão, esse contato maior com a espiritualidade amiga. No dia de hoje também, todos nós reunidos, temos a possibilidade de fazer o Evangelho no lar, na medida em que estamos todos nós nessa rede amorosa de contato com a espiritualidade amiga, fazendo a leitura do Evangelho, podemos também trazer essa presença amiga para dentro dos nossos lares e assim termos a possibilidade de tornar essa grande, digamos que, ligação entre todos nós como um Evangelho no lar, trazendo os benefícios do cuidado, assistência com a nossa casa, a nossa família e também trazermos a espiritualidade para que de repente possa atender a possíveis irmãos desencarnados que estejam em busca de amparo, de socorro em sua residência e assim
poder, de repente, conduzi-los para locais que são mais adequados no plano espiritual, para dar prosseguimento ao tratamento de cada um na medida da necessidade deles. Então, que juntos, no dia de hoje, possamos ter essa oportunidade de assim atendermos a todas essas necessidades que em um momento como esse, todos reunidos, temos condições de buscar auxílio da espiritualidade para nos auxiliar em situações como essa, de tratamento e de cuidado conosco e com todos os nossos irmãos. Boa noite a todos. Nessa leitura desta noite, vamos ver do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, item 33, Recapitulações. Por que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus? João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadência. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente, tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam às novas alucinações. O espírito humano, ao seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas é o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Que tenhamos uma boa noite de prece e que fiquem todos com Deus. E hoje, estudando o capítulo 33 da obra Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Recapitulações. Então é muito interessante esse título, né? Emmanuel ele vai nos projetar já esse entendimento
dessas recapitulações que muitas vezes nós temos no âmbito de uma existência mesmo, né, dentro de uma mesma encarnação, como que por vezes a gente repete determinadas experiências, determinadas quedas, enfim, a gente fica preso ali meio que a um círculo vicioso dentro de uma mesma encarnação. Círculo vicioso que a gente precisa tentar corrigir. Emmanuel mesmo em outro momento vai dizer que o arrependimento nós o teremos ainda muitas vezes pelos tropeços, pelos equívocos, né? Arrependeremos-nos ainda muitas vezes. Agora, o arrepender-se toda vez ou muitas vezes acerca dos mesmos aspectos, dos mesmos tropeços, aí já é sinal de teimosia e viciação. Ou seja, se a gente está se arrependendo sempre, toda vez, naqueles mesmos pontos, a gente tem que ter muito cuidado, olhar ali com muito critério, porque a gente pode estar em um círculo vicioso de recapitulações, né? Repetindo padrões de conduta. E às vezes, esses padrões, eles não se limitam apenas a uma existência. Às vezes a gente está há 2, 3, 4, 5 encarnações repetindo determinados padrões, caindo nos mesmos aspectos, né? Tropeçando nas mesmas pedras de tropeço. Então a gente vê relatos de espíritos que muitas vezes vão ali tropeçar em 1, 2, 3 encarnações no mesmo aspecto, né? Seja no âmbito aí do poder, que ele tropeça ali, não utiliza bem, ou no campo da sexualidade, do prazer, ou do dinheiro, enfim. Cada espírito aí vai ter o seu calcanhar de Aquiles, vai ter aí os seus hábitos construídos, e é preciso a gente analisar, então, para que evitemos ficar nesse processo aí de um círculo vicioso, né, de recapitulação. Tem uma expressão interessante do Emmanuel, está lá no livro Fonte Viva, capítulo 97, em que ele vai chamar isso de círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Há criaturas, diz ele, que permanecem interminavelmente nesse círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Então o indivíduo fica ali preso, né, no mesmo círculo de experiências, porque ele não consegue exercitar a disciplina, às vezes o perdão, às vezes o desapego, o desinteresse. Então vem a experiência de novo, ele tropeça. Aí passa a encarnação, desencarna, se prepara no mundo espiritual, se propõe, vive a experiência de novo, tropeça de novo na mesma experiência. Enfim, é importante, então, a gente nos conhecer para identificar quais possam ser esses nossos calcanhares. Acho que é esse plural, se eu me equivoquei, perdão, mas nossos calcanhares aí de Aquiles, identificá-los para que a gente não venha a tropeçar de novo nessas recapitulações. E o versículo, então, que ele comenta é um versículo do evangelista João, 12:43, em que está dito: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa palavra glória é uma palavra que aparece muito no evangelho e às vezes causa uma certa confusão. Ela vai ter significados ligeiramente diferentes segundo a circunstância, o momento em que ela aparece, mas de um modo geral, glória está associado aí a resplendor, a grandeza, né, a brilho, enfim. Então aqui nós vamos ter lado a lado, né, em comparação, a glória dos homens e a glória de Deus. João, que é o evangelista, que acrescenta aqui, né, essa nota, esse registro, ele diz assim que muito desses processos, ou se não a totalidade desses processos, né, de recapitulação, e é esse vínculo que Emmanuel está fazendo ao escolher esse versículo, vão estar associados, esses processos de recapitulação, ao quê? A uma escolha que a criatura faz, em, de novo, prender-se mais à glória dos homens, ou seja, às glórias passageiras, do que efetivamente buscar a glória de Deus. Então o indivíduo tem lá tropeços com relação ao poder, mal utilizado em experiências pretéritas. Ele volta numa nova encarnação, tendo ali se preparado, se proposto a de novo lidar com o poder, com o cargo, com uma autoridade, para poder reajustar-se, reparar os equívocos do pretérito. Mas aí, por invigilância, por negligência, por uma série de fatores, quando vem a prova, quando ele recebe de novo o encargo, o cargo, ele acaba se prendendo ao orgulho, à vaidade, amando mais a glória de Deus,
buscando os louros, os aplausos, os retornos, os proventos no mundo, do que propriamente mantendo-se fiel à sua consciência, mantendo-se fiel à lei divina. E aí ele tropeça de novo naquela mesma experiência e aí cria mais processos de reajuste a serem efetuados mais adiante, possivelmente numa futura existência. Então, é isso que o evangelista João está dizendo aqui para nós, né? É uma escolha a que muitos de nós vamos ser submetidos em determinado momento da jornada, todos nós, num certo sentido, né? Vamos ser submetidos a esse tipo de escolha. Quando eu vou ter dois caminhos, escolher o brilho, o resplendor, os prazeres, as satisfações transitórias do mundo, que podem durar uma existência inteira, mas são como um relâmpago na eternidade, ou escolher a glória divina, a glória que nasce da consciência tranquila, do dever bem cumprido, da retidão, da fidelidade à consciência. Muitos de nós, ao longo dos séculos, temos, diante desses testemunhos e dessas experiências, escolhido a glória dos homens e por isso temos caído tantas vezes. Porque a glória dos homens, ela encanta, né? Ela fascina, porque aqui no mundo ela é visível, ela atrai reconhecimentos, olhares, os aplausos, mas muitas vezes essa glória dos homens estará muito distante da glória de Deus. Ao passo que, às vezes, no mundo, na maioria das vezes, a glória de Deus passará oculta. Não será vista porque não é percebida só com os sentidos materiais. É preciso, para vê-la, um sentido mais refinado, um sentido espiritual, uma visão do Espírito. Por isso, muitas vezes, aqueles que passam no mundo como verdadeiros cultores, verdadeiros buscadores da glória de Deus, não serão vistos. Serão muitas vezes desprezados, perseguidos, para somente serem reconhecidos, na maioria das vezes, mais tarde. Quantos assim não foram ao longo dos séculos da humanidade? Aqueles que buscaram a glória de Deus, foram fiéis ao bem, fiéis à verdade e ao amor, ainda que isso lhes custasse sacrifício, entrega e renúncia. Não foram reconhecidos, foram desprezados ou reconhecidos por muito poucos, para séculos mais tarde serem exaltados na sua grandeza, nos seus exemplos. Então essa é muitas vezes a diferença, né? São raros os espíritos que vão conseguir conjugar de maneira muito fiel aí a glória no mundo com a glória de Deus, porque às vezes existirão aqueles que serão alçados a papéis e a posições de destaque, né, de glória no mundo, mas que conseguirão, com muito custo, com muita renúncia e sacrifício interno, manter-se fiéis também a essa busca da glória divina. Mas muitas vezes, na história da humanidade terrestre, dos séculos até aqui, a glória dos homens esteve bem distante da glória de Deus. E a glória de Deus passou, muitas vezes, oculta aos que veem a vida só pelos olhos materiais. Alguns já conseguiram enxergar ela enquanto estavam diante dela. Alguns contemporâneos conseguiram, de fato, enxergar aqueles que realmente glorificavam a Deus. O caso do Cristo, por exemplo, né? Não foram tantos ali no primeiro momento que reconheceram a sua grandeza divina, mas os séculos cada vez mais têm mostrado que grandeza foi aquela, que agora os nossos olhos estão realmente, e o nosso entendimento também, estão realmente conseguindo abarcar. Então, essa é a ideia, né? Nós, muitas vezes na vida, seremos colocados diante dessa escolha. Ou satisfação transitória e imediata, ou os aplausos, os louros do mundo, o poder, o prestígio, a fama, a fortuna, enfim, muitas vezes, seremos colocados entre isso e o sermos fiéis à consciência, o sermos fiéis à lei divina. Se conseguimos escolher esse caminho da fidelidade à lei divina, então estaremos saindo, muitas vezes, desses círculos viciosos em que temos estado.
Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Il nostro angelo non solo è con noi, ma vede Dio Padre, è in rapporto con Lui. È il ponte quotidiano dall'ora che ci alziamo all'ora che andiamo a letto la notte, che ci accompagna e è in rapporto col Padre noi. L'angelo è la porta quotidiana alla trascendenza, all'incontro con il Padre. Cioè l'angelo che mi aiuta ad andare per la strada è perché guarda il Padre e sa qual è la strada. Prece de Alexandre, André Luiz. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos da tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho da humildade e compreensão de tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário,
permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos, ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede-nos, aos que recebem agora um novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhe as energias para que recebam jubilosos a missão de renúncia até ao fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã, que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal, intensificando-lhe o bom ânimo. Dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo e que nos caiba a nós, humildes servos de teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. E tem gente que diz, não, eu não consigo porque eu tenho vícios mentais. Temos vícios. Eu estou treinando com esse povo que está aqui, eles vieram de vários lugares diferentes do Brasil. Eu faço um treinamento intensivo em julho e outro em janeiro. E nós estamos treinando agora a entoar, a cantar sutras. Por quê? Porque cada um deles moram longe. Moro no Rio Grande do Sul, moro em Minas Gerais, moro no Rio de Janeiro, moro em Ribeirão Preto, né? Moro em vários lugares diferentes, em Curitiba, né? Em São Leopoldo, Petrópolis, Leme, Ipanema, mesmo aqui em São Paulo. E a pessoa sozinha, ela acha que está cantando o sutra da maneira certa. E de repente cria um vício, um hábito, e que não é a maneira certa. E aí quando você vai corrigir é muito difícil. Quando você pega uma pessoa que nunca entoou um sutra e você diz, é assim que entoa, Namo Karatano Torayaya, é macio. Agora aquele que estudou sozinho, Namo Karatano Torayaya Namoria, aí você fala, não é assim, é Namo Karatano Torayaya. Não, não é assim. Namo Karatano, Namo Karatano, Namo Karatano. Até esta menina aqui ficou ontem e hoje, a tarde inteirinha, tentando tirar vícios. A gente tira. O Zen tira vícios. Não tira, tira. Mas a gente tem que insistir muito. E a gente tem que querer. E a gente tem que se entregar para tudo na vida, para que haja mudanças. E as mudanças que nós queremos, que vão, não porque eu quero, porque eu percebi que vai ser melhor para o maior grupo de pessoas, para que isso aconteça, eu preciso me entregar. Eu preciso aceitar a crítica e o comentário do outro, porque eu confio neste outro. E este ser, o que está me dizendo, vai me beneficiar. E eu vou ter que brigar com coisas internas em mim, mas eu sei que eu consigo.
e que vai às vezes levar tempo, porque eu criei hábitos de pensamento, de atitude, de sentimentos, mas tudo está mudando o tempo todo. E você tem esses 5% que você pode dirigir essa energia para onde você quiser. E eu espero que nós todos possamos dirigir a nossa energia vital para o bem de todos os seres. Porque se nós fizermos para o bem de todos, nós estamos fazendo para o nosso próprio bem. Tudo que se opõe a isto, que é eu primeiro, sempre vai dar em sofrimento e tristeza. Mas o que fazemos sempre pensando no nós, nos vai trazer muita alegria e bem-estar. O sofrimento é dos pais ou da criança? Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à Terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se, mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade, dos primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, diz que é o suicídio
depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo? Palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas? Ela sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse: mas eu sou mãe dessa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. Eu sou obrigada a interromper por alguns minutos essa entrevista, porque acho que não precisa explicar, né? Não precisa explicar. Boa noite, amados, amadas. Vamos então a esse momento de prece, esse momento onde nós nos reunimos e somamos as nossas súplicas, as nossas forças, enfim. Pedimos à espiritualidade amiga que esteja conosco em nossas casas, que esteja conosco no apoio a toda essa trajetória do nosso dia a dia. Lembrando que, neste momento, estamos reunidos, encarnados e desencarnados, numa grande quantidade, e que essa soma, essa reunião, esse grande círculo amoroso, por si só, compõe esse campo espiritual que facilita o intercâmbio com a espiritualidade, com os nossos protetores, com aqueles que vêm nos orientando e nos fortalecendo nessa caminhada crística, cada um de nós. Não podemos esquecer que cada um de nós tem um anjo guardião, então um protetor, um espírito protetor, e que estes seres, amados, queridos, encaminhados por Deus para guiar os nossos dias, estão sempre conosco. Imagine num momento como esse de prece, de reunião, o tanto de ajuda que nós não recebemos desses amigos queridos. Lembrando que Jesus disse: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Então, a presença do Cristo amado, a presença daqueles que vêm em nome do Cristo, de Jesus, nosso Mestre amado, com certeza soma, intensificando e direcionando
este campo que criamos todos nós nesse momento. Então, nós convidamos a todos lembrando que é muito importante que nesse momento as águas estejam colocadas para serem fluidificadas. Nós estamos aqui com flores colhidas, né? Porque elas têm aí um papel importante na medicação, na fluidificação das nossas águas, né? Lembrando também que nós podemos pôr garrafas para poder ser fluidificada a água para toda semana, né? Lembrando que a Karen disse na abertura do vídeo dessa noite de prece, se a água estiver baixando o nível, chegou a 4 dedinhos ali, vamos complementar, né, essa garrafa e a fluidificação permanecerá. E aí teremos então essa água fluidificada durante toda a semana, até a nossa próxima prece, que usaremos no nosso dia a dia, que usaremos na quarta-feira, quando teremos as visitas espirituais, e também no nosso tratamento de desobsessão. E lembrando que somos um grande coração ligado a esse coração amoroso do Cristo, e um doa para o outro. Não sabemos exatamente quem doa para quem. Somos irmãos, somos como um entrelaçar de luzes e amores que constituem esse amor prático na Terra. Então vamos juntos, nós convidamos juntos fazermos essa oração, essa prece que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, para que possamos aurir forças, fazer esse intercâmbio mais propriamente, para que esse fluxo energético se dê e todos nós então possamos ser beneficiados. Não vamos esquecer daqueles que amamos e que por algum motivo não pode estar nesse momento junto de nós, ou porque estão adoecidos, recolhidos, ou no hospital, ou porque desencarnaram, mas lembrando que não há distância para o Espírito, nem de tempo e nem de espaço. Então, receberão se nós pensarmos com muito amor, se nós ativarmos esse campo amoroso em direção a eles. Onde estiverem, receberão também esse influxo, essa fluidificação amorosa que vem de Jesus e de toda a equipe crística e que nos envolve a todos. Vamos então, fechando os nossos olhos para que a gente possa abrir todos os nossos corpos, toda a nossa sensibilidade, todas essas antenas, entre aspas, que nos conectam com esse grande Deus de amor, e vamos pedir que essa energia nos envolva grandemente e que nós possamos então obter aquilo que desejamos, resposta, saúde, enfim, aquilo que necessitamos. Vamos juntos então imaginar esse Cristo de amor descendo sobre nós, esse manto maravilhoso, protetor, que tanta paz traz aos nossos dias, e envolvidos por esse grande abraço amoroso do Cristo amado, vamos fazer então a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Vamos também trazer nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Maria Santíssima, e vamos pedir a ela que nos envolva, nos proteja. Nossa casa ama muito Maria. Mãe querida, se conosco, ajuda-nos, ampara-nos, fortaleça-nos, encoraja-nos, Senhora, para que possamos caminhar essa caminhada tão importante para cada um de nós e para que nós possamos fazer essa felicidade concreta, tanto para nós
quanto para aqueles que estão ligados a nós nessa encarnação. Mãezinha amada, sê conosco hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Enquanto nós orávamos, rezávamos, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo e caiu no capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. Caiu bem na abertura do capítulo. Então nós vamos ler um trecho que está logo no item 1. Esse item se chama Deixai vir a mim as criancinhas. Inicia então com uma passagem dos Evangelhos de São Mateus, na verdade é o capítulo 5, é o versículo 8 de São Mateus, que diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Agora está em São Marcos, essa citação é o capítulo 10, e os versículos são de 13 a 16, que diz assim: Então trouxeram a Jesus algumas criancinhas para que as tocasse. Mas, como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, os repreendeu e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Agora nós leremos um pequeno trecho do comentário da equipe de Allan Kardec, que organizaram o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trabalho maravilhoso, né, que nós sabemos que foi todo recebendo através da mediunidade de jovens, bem jovens, né, e que trouxeram esses comentários tão lindos da espiritualidade. Então vamos ler um trecho. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus tomou a infância como símbolo dessa pureza, do mesmo modo que a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerasse que o espírito da criança pode ser muito antigo e trazer, ao renascer para a vida corporal, as imperfeições de que não tenha se livrado em suas existências precedentes. Somente um espírito, tendo atingido a perfeição, poderia nos dar o tipo da verdadeira pureza. Mas ela é exata sob o ponto de vista da vida presente, olhando então só para essa vida, né? Da vida presente, pois a criancinha, não tendo ainda manifestado nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não fala de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhe assemelham. Então vamos interromper aqui a leitura para fazer um breve comentário. Amados, nós sabemos que todos aqueles que reencarnam nesse planeta são espíritos que não estão iniciando a sua trajetória agora, né? São espíritos que já vêm de uma longa jornada reencarnatória, né? Sabemos, inclusive, que no planeta Terra há espíritos que estão dentro de um processo muito precioso, muito trabalhado para que esses espíritos possam fazer revisões profundas de suas caminhadas. Não somos espíritos puros, nem felizes, pelo contrário,
né? O planeta Terra é um planeta escola, reformatório, prisão, enfim, aqui estamos para fazer um progresso espiritual, né? Sendo revisitado a cada encarnação, a cada experiência, nós recebemos de Deus a chance de fazermos um novo trabalho ligado às pessoas que temos vinculações, porque sabemos que ninguém está conosco por acaso, né? Nem na nossa família, nem no nosso círculo de amigos, nem do trabalho, enfim, estamos o tempo todo atraindo e sendo atraídos pelos iguais, por aqueles que de alguma forma se conectam para essa grande e maravilhosa história de amor tecida por Deus para cada um de nós. Reencarnar, então, é a oportunidade de nós vivermos isso grandemente. Jesus, então, vem nessa passagem lembrar que nós temos como tarefa, para poder enxergar Deus, para poder acessar esse campo divino, buscar esse campo de pureza, né, de inocência. E nós sabemos que no planeta Terra, né, de expiação e provas, caminhando para a regeneração, estão aquelas pessoas que estão distantes dessa visão pura. Por quê? Trazemos complexos de culpas, trazemos histórias das mais diversas das experiências anteriores. E às vezes essas histórias obliteram a nossa visão de pureza e de amor. Não que não possamos ou que não tenhamos essa pureza. Temos, nós sabemos. Somos estrelas encarnadas, né? Temos a fagulha divina que habita em nós. A nossa essência é do bem, do amor, da paz. Todo homem sonha. Quando eu digo homem, eu não estou me referindo a gênero, né? Todo ser humano sonha ser feliz e fazer feliz as pessoas que estão à sua volta. Serem pessoas que completam as suas missões, né? Que alegria que dá quando nós conseguimos finalizar uma tarefa levando paz e amor para todos à nossa volta. Como diz São Francisco de Assis, a verdadeira felicidade vem neste caminhar apenas, que é o final de uma missão cumprida, de uma tarefa realizada. E não é verdade, amados? Quando nós fazemos aquilo que é correto, aquilo que trouxe o bem, a paz para todos à nossa volta, para alguns, nós somos invadidos por um sentimento de paz imenso, que só é conseguir depois da vida de ser executada. Esse é o papo hoje. Nessa noite nós estamos visitando grandemente esse tema. Qual é esse tema? Nós temos em nós grandes questões atávicas, memórias que nos visitam de vidas e vidas às vezes. Muitas vezes nós temos ali aquele ponto central, aquele elan, aquele conjunto de questões ligadas a um foco. Amado, vamos por alguns exemplos para ficar mais fácil a nossa compreensão. Poder, vícios, etc., né? E aí nós estamos vindo, muitas vezes, vidas e vidas, visitando esse lugar e ganhando de Deus a possibilidade de ressignificarmos, de darmos um novo rumo, de trabalharmos esses nós, essas dificuldades, essas prisões, dando um caminho novo para essas questões. Mas tantas vezes, amados, nós sucumbimos. Como nos disse Arthur Valadares no comentário sobre a palavra de hoje, são os nossos calcanhares de Aquiles. Não é verdade, amados? Vez ou outra, nós passamos, parece que são coisas cíclicas, né? Nós caminhamos e voltamos naquela mesma questão. Somos visitados por essas questões tão parecidas.
Mas Allan Kardec escolheu como imagem, né, do Espiritismo a uva, né? E se nós olharmos, a uva, ela tem aquela espiral ascendente, não é verdade? É um processo mais ou menos assim que ocorre. A gente volta para coisa muito semelhante, mas já não é mais o mesmo ponto, né? Nós estamos um ponto acima sempre. Amados, hoje nós somos muito melhores do que fomos há 100 anos atrás, 300 anos atrás. Melhores que nós dissemos conhecedores dessa questão. Nós podemos até ficar presos novamente nessa teia que essa questão nos traz, mas essa prisão já será diferente da anterior, porque quando nós conhecemos, essa dinâmica muda. Nós já temos mais ferramentas para poder trabalhar. E aí então, o grande convite a nós é esse processo de revisão profunda. E que, amados, todo esse caminhar é para dentro, é de cada um com Deus. O que é pedido para que nós consigamos dar o passo seguinte em direção à resolução dessas questões, desses problemas, desses vícios, dessas prisões, desses nossos calcanhares de Aquiles? O que é pedido sempre? Amados, é pedido que a gente faça revisões profundas do nosso orgulho, da nossa vaidade, daquilo que nos aprisiona. E, portanto, nós somos convidados a auto-perdão, perdão ao próximo, né? A podermos dar uma nova dinâmica. E sempre nós encontraremos esse caminho no diálogo, no caminhar com o outro. Quando perguntaram a Jesus, lembra da resposta doce dele? A lei é a mesma, que sempre foi amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ter esse amor do Pai constatado em nosso ser profundamente e nós sermos filhos. E, portanto, estarmos dentro dessa lei em profunda paz. Mas aí ele diz, tem também uma outra que é a mesma, né? Que é fazer para o próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós. Ou seja, no outro, nós temos então a concretização da lei. Porque se nós não estamos conseguindo caminhar na lei, no outro nós teremos o espelho de nosso ser profundamente. Nos nossos relacionamentos, né? Tanto relacionamento esposo-esposa, como filhos, nos amigos, sempre teremos o espelho daquilo que habita o nosso mais íntimo. Por amor, não é verdade, amados? Pode ver, aqueles que mais nos cobram, aqueles que mais nos conduzem para o caminho da revisão profunda, do perdão, nós temos para com essas pessoas, às vezes, muitas dificuldades, porque são nossos cobradores, né? Mas são esses que nos ajudarão, claro, a revermos, a fazermos a travessia. Quando nós pensamos, por exemplo, no inimigo, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Amado e amada, o maior inimigo é aquele que nos conhece profundamente, porque sabe de antemão todas as nossas fraquezas, as nossas armas, as nossas também fortalezas, né? Esse que é próximo, geralmente são aqueles que mais nos ajudam a fazermos o movimento em direção à transformação, à ressignificação. Mas geralmente são aqueles com os quais nós mais brigamos, mais conflitamos. É só imaginar comigo a briga, o conflito ligado à pessoa que foi nosso companheiro ou companheira,
é imenso, não é verdade, amados? A troca é enorme, porque nos conhecemos muito, né? Olha um irmão, por exemplo, aquele que cresceu contigo e conhece, às vezes, coisas que até a gente esqueceu ou nem conhece, mas essas pessoas conhecem-nos profundamente. Mas, amados, se nós olharmos que isso tudo está numa grande e maravilhosa sinfonia divina, né? Que existe um mestre que rege todas as coisas, se nós realmente confiarmos nisso, nós encontraremos o caminho. Porque iremos em direção ao outro e faremos para ele aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então nós criamos uma nova ordem. Não criamos? Quando nós entramos em direção ao outro e construímos esse novo já é em nós. Nós já estamos num processo de sintonia diferente. Não é mesmo? Já estamos construindo o porvir, o futuro, aquilo que virá. Aquilo que seremos já começa a se concretizar. E muitas vezes nós nem temos muita consciência desse processo. Quando Jesus nos compara a essas criancinhas, não é um pouco disso que ele está dizendo? Olha, a criancinha vai tão confiante para o braço do pai e da mãe, amados, nem sabe andar e se entrega no movimento, né? O que ela tem de certeza? Meu pai, minha mãe me ama e eu estarei protegido nesse grande e maravilhoso espaço que há entre eu e ela ou ele. Esse campo amoroso faz com que a nossa energia seja de confiança, de esperança, de certeza naquilo que nós não temos nenhuma, muitas vezes. Mas esse campo amoroso move em nós o que será. E saímos correndo, caminhando para os braços do futuro maravilhoso que Deus preparou para nós. Ou seja, nós podemos alçar voos para dentro e encontrar em nós toda a força necessária para fazer essa caminhada interna de revisão, não tanto com a mente, né? A mente nos deixa demente, nos leva para processos ilusórios, mas reunindo mente e coração, como nos diz Kardec, fé raciocinada, né? Nós conseguimos, nessa caminhada, encontrar os passos seguros em direção ao objeto do amor, o outro. Conseguimos, às vezes, fazer coisas heróicas para os nossos filhos e filhas. Conseguimos fazer revisões, às vezes, que nem nós acreditamos para o nosso companheiro ou companheira. Isso tudo porque queremos ser aquilo que ainda nem conseguimos acreditar que seremos um dia, mas há nesse enlace com o outro, há um futuro desenhado. Não há, amados? Há um quê de pureza, de crença nesse ser de amor que mora em nós. E isso pode mover tudo. Nós podemos sair de campos de vícios, de campos de prisões internas, de campos de pensamentos que nos aprisionam, de gestos que repetimos quase que automaticamente por amor ao outro, por vontade de sermos melhores e atendermos a todos aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, se nós nos tornarmos confiantes no Pai, como uma criança é, confiantes na caminhada futura, no processo real de transformação, seremos um dia melhores, muito melhores. Não é verdade, amados? Então, essa mensagem que cai para nós é quando nós conseguimos acessar esse grau de pureza de uma criança, porque, amados, a pureza não é que não viu o mal.
Até porque nesse planeta é muito difícil que isso ocorra. Somos seres que vêm de experiências difíceis, não é? Então, amados, é uma pureza construída apesar e contando com isso. Eu sei que isso mora em mim. E nós sabemos muito, amados. Nós conhecemos esse nós. Ele se repete muitas vezes, esse ponto. Então, não é negando esse ponto, esse caminho. É usando disso para poder fazer o contrário, o complementar. Isso vira base onde nós assentaremos o próximo degrau. Como as plantas, por exemplo. Como é que a planta cresce? Não é assim? Constrói uma estrutura e depois faz uma outra estrutura em cima dessa e depois outra, e com isso temos, por exemplo, um bambu, né? A árvore também não cresce assim. É uma camada e depois cria uma outra camada e depois uma outra camada. É impossível o crescimento se dar já gigantesco, complexo. Impossível, amados. Olha a natureza, né? A árvore frondosa de hoje foi uma semente, um brotinho um dia. E assim somos nós, crianças, em essência, nas mãos de Deus, preparadas para esse grande sonho de amor, essa viagem de futuro. Eis o convite, que nós possamos, amados, ter essa certeza da presença desse Pai amoroso, dessa Mãe bondosa, nos conduzindo em momentos que nem nós mesmos sabemos onde estamos, não importa. Nós somos desse Deus de amor, filhos dessa Mãe Santíssima que nos encoraja, nos guia, enfim. Temos um farol no caminho cristão a guiar os nossos passos, a guiar os nossos pensamentos. E assim, confiantes como a criança confia no braço do pai e da mãe, nós nos atiramos a esse futuro de amor. Crianças puras, puras nesse sentido, filtrado o amor que há em nós, direcionado. E aí, veremos Deus. Porque Deus se desenha imediatamente. Ele é alegria, Ele é paz, Ele é esse futuro que chega a nós como nossos filhos, como abraçamos, como uma pessoa amada quando os encontramos. Deus é desse elo. Muita paz. E que esse amor de Deus nos dê força para seguirmos cada vez mais, recapitulando, refazendo, estruturando o futuro de amor em cada um de nós. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Que Mãe Santíssima nos acompanhe a cada momento dessa estrada. Que nós possamos senti-la em cada minuto, sentir Deus a cada passo, a cada base do nosso caminhar. Paz. Boa noite a todos. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
e só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quantas lembranças eu quero esquecer, deixam vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Sinto minha alma chorar dentro de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor,